A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e ouvintes, amém, inscritos em meu canal e também os não inscritos, amém? Irmãos, ao cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia fala assim, que Deus amaldiçoou a terra, né, devido ao pecado ter entrado na terra. Então Deus falou assim, amaldiçoado agora estás, né, a terra por causa do homem, por causa do pecado. Aí ele falou, pois então a terra nascerá obrolhos e do teu suor tu comerás, tá vendo, do teu suor. E lá em Salmo 128, a Bíblia também fala assim, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos, pois este comerá do trabalho das tuas mãos, amém? E verá a paz sobre Israel. Então a Bíblia fala que o homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos dele, ele é uma pessoa feliz. E além dela ser uma pessoa feliz, Deus vai garantir a ela saúde para que ela trabalhe, né, irmãos, e coma do suor do teu rosto. Então, quando o homem procura andar em fidelidade com Deus, Deus garante a ele também saúde. A Bíblia fala assim, eu sou o Senhor que te sara. Tá entendendo? Então, se nós formos pegar as Santas Escrituras, nós vamos ver que todos os homens de Deus que tinham o Espírito Santo, nenhum deles, né, irmãos, pelo que a Bíblia relata ali, a gente não vai ver nenhum deles morrendo ali, acamado, definhado, não. Né? Deus deu saúde a eles até os últimos dias da sua vida. As enfermidades que vinham sobre eles não eram suficiente para, né, colocá-los de maneira que eles não pudessem trabalhar e prover o alimento para o seu lar. A gente vai ver que os profetas morreram saudáveis, eles foram matados, né? Porque se dependesse da saúde, eles teriam vivido muito mais. A gente vai ver também, né, irmãos, que os patriarcas também, né, morreram saudáveis. Todos os homens de Deus morreram ali saudáveis, né? Deus garante saúde para nós, né? Então, muitas das vezes o pecado nos traz enfermidade. Muitas das vezes a mágoa, o ódio, a inveja, a ira, né, a contenda, o diz que me disse, isso traz enfermidade. É por isso que também o apóstolo Paulo fala, né, que muitos bebem e comem para sua própria condenação. Por isso que há muitos enfermos entre vós, né? Outros que até morrem, né, espiritualmente. Então, e também fisicamente. Então, por isso que às vezes a gente vê muitos irmãos enfermos, muitas irmãs enfermas, mas só Deus sabe o que está no coração deles, né? Então, tem situações na nossa vida que vem o mal que é para nos purificar. A gente vê que Ezequias estava ali acamado, enfermo, e a palavra de Deus fala então que o Senhor Deus enviou ali o profeta Isaías. E o profeta Isaías chegou até, né, irmãos, Ezequiel e falou: ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, essa enfermidade é para a morte. Põe tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Deus mandou avisar Ezequiel, né? Imagina só, você está enfermo, acamado na sua casa, numa situação deplorável, você precisando de um profeta que vem ali, né, que profetiza bênção, profetiza vida, prosperidade, saúde para você, aí ele vem profetizar a morte, né? E lá em Ezequiel capítulo 13, a palavra de Deus fala assim, ai dos profetas de Israel, que são profetizadores de si mesmo, que profetizam com os seus olhos veem o que o coração sente. Ai daqueles que profetizam morte para quem eu tenho vida, e ai daqueles que profetizam a vida para quem eu tenho morte. Então, Isaías foi lá e profetizou a morte que Deus mandou profetizar a Ezequiel. Se eu não me engano, está em Ezequiel capítulo 38, né? E Ezequiel não é Ezequias, né, irmãos? E lá em Ezequiel capítulo 38 que está essa passagem aí. E a palavra de Deus fala então que Ezequias, ao receber aquela profecia, ele virou sua face para o canto da parede, porque ele já se encontrava agravado pela enfermidade, e ali ele não contestou o profeta, ele não se humilhou diante do profeta, mas ele se humilhou diante de Deus. E a palavra de Deus vai nos afirmar dizendo que assim então, antes que o profeta Isaías saísse do pátio, o próprio Deus enviou, né, uma palavra e falou com ele, vai até Ezequias, né, e fala com ele que eis que eu acrescentarei 15 anos de vida porque eu ouvi as suas orações. Então, quando a enfermidade estava cometendo Ezequias, os anos de vida dele estavam sendo reduzidos. Por quê? Por causa do pecado. Porque se Deus mandou ele pôr a casa em ordem, quer dizer que ele estava andando, né, irmãos, no pecado.
talvez ele estava com mágoa, com inveja, em prostituição, adultério. A Bíblia não inspeciona, não especifica o pecado que Ezequias estava, mas Deus mandou ele pôr a casa em ordem. E ele sabia o que estava errado, né? Então tem muitas pessoas neste momento, muitos irmãos e irmãs, que estão sofrendo amargamente, né? Não tem prazer em dormir, não tem prazer em comer, não tem prazer no casamento, não tem prazer com a família, não tem prazer no trabalho, né, irmãos? Reclama de tudo, vive murmurando, cheio de dores e enfermidade, e fica perguntando: Senhor, por quê? Por que, Senhor? Por que desse mal? Aí chega na igreja, vem um falso ali, né, usado pelo espírito de engano, e fala que Deus mandou falar que está desfazendo a obra de macumbaria, que Deus mostrou que você está sendo perseguido por inveja, e por causa dessa inveja vem esse mal. Mentira, né, irmãos? O mal só vem na nossa vida, a maldição só pega se tiver legalidade. A Bíblia fala que a maldição sem causa não pega, né? Nós vemos que Balaal, né, irmãos? A gente vê ali os profetas de Baal, nós vemos ali Balaque, nós vemos ali, né, aqueles povos que se corromperam. Quando, amados irmãos, aquele homem, se eu não me engano, Balaque, né, foi corromper Balaal, né, a fim de subornar ele para amaldiçoar o povo de Deus. E quando ele chegou ali na cidade santa, quando ele chegou ali em Israel para amaldiçoar o povo de Deus, ele não conseguiu amaldiçoar. Então ele voltou até ele e ele falou: e aí, tu amaldiçoasse eles, como posso eu amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Né, irmãos? Então, a maldição sem causa não pega, né? Macumba só pega em nós se nós estiver no pecado, se nós estiver com inveja, em contenda, com ira, se nós estiver pelejando contra os nossos próprios irmãos e tendo eles caído de pé, né? Não deixaram de ser irmãos. O filho que apartou da casa do pai não deixou de ser filho, nem deixou de ser irmão, né? Então, quando ele voltou, ele foi recebido nas condições de irmão do mesmo jeito pelo pai. Então, por isso que a Bíblia fala que há muitos enfermos entre vós, né? E há muitos que dormem por causa do pecado, né, igreja? O pecado, amados irmãos, traz sofrimento ao homem, à nossa carne. Então, nós temos que pedir a Deus, né, igreja, sabedoria, discernimento, pedir a Deus destreza, o Espírito Santo, pedir a Deus perdão pelas nossas falhas, pedir a Deus que nos dê o arrependimento, para que nós viemos pregar e viver o santo evangelho de Cristo, porque assim diz a palavra de Deus: eu sou o Senhor que te sara. Amém? Salmo 128, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos, pois este comerá do trabalho das tuas mãos. Amém? Aí a Bíblia fala ainda mais: pois a tua esposa será como a videira frutífera em torno da tua mesa, né? E os teus filhos, a Bíblia fala que ele vai ver os cílios dos teus filhos. Então Deus garante um lar abençoado para aqueles que o temem. Tá vendo? Deus abençoa o seu casamento, Deus abençoa a sua família, Deus abençoa a sua saúde, Deus abençoa o seu trabalho, Deus abençoa todas as áreas da sua vida. Paz do Senhor Jesus e Deus abençoe.